Deus e do Senhor Jesus Cristo para todos, que estou mais uma vez vindo até vocês com esse tema, a verdadeira graça de Deus. Encontramos um texto na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, capítulo 5, versículo 10 ao 14, onde, mediante algumas expressões e ensinamento, fala exatamente isso. Esta é a verdadeira graça de Deus. Por certo que o apóstolo não está falando de uma religião, de uma denominação qualquer. Ele está falando exclusivamente do ministério do Espírito Santo, que foi dado aos primeiros apóstolos e discípulos por nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Espírito Santo, que ocorreu sua inauguração exatamente no dia de Pentecostes, quando se iniciou um grande evento de evangelização, começando com a conversão de quase 3.000 almas que se batizaram naquela época. Realmente uma obra extraordinária, onde ocorreram muitos milagres, prodígios e maravilhas, e muitos martírios também, devido à grande perseguição dos israelitas, dos judeus e do próprio regime romano, que apoiava também esse processo. Mas a graça começou exatamente quando o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, inaugurando com a sua ressurreição o reino de Deus na terra espiritual, porque o físico está para acontecer ainda, na verdade. Estabelecendo através de seus apóstolos. Quando subia aos céus, deu uma ordem: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, em todo Israel, e até os confins da terra. E esta graça é representada por cada um dos fiéis e da igreja, segundo o reino de Deus, como noiva. Que nós temos a igreja, na verdade, dividida em duas partes. A igreja como o reino de Deus na terra e como noiva. Uma parte são súditos e outra parte reina com Jesus, desde já, pela graça e misericórdia de Deus, através do dom do Espírito Santo e da vocação de Deus, para que anuncie também o seu evangelho a todo mundo. Então a graça tem como base a sua pregação, a pregação da fé, que não é uma pregação minha, não é uma pregação sua, nem de nenhuma outra denominação ou instituição religiosa. É a pregação do Espírito Santo, que desde o início se iniciou através da obra que Deus realizou na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo, já anunciada pelos santos profetas no Antigo Testamento, desde Gênesis, e através de Moisés, segundo a lei, os profetas, salmos, e hoje através do Santo Evangelho e da revelação do Apocalipse. E aqui estamos
falando desta graça, porque nesta graça o próprio Senhor Jesus Cristo, quando a iniciou, uma pessoa apareceu em determinado lugar, expulsando os demônios, falando da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e expulsava os demônios na autoridade do nome de Jesus. Mas não era discípulo de Cristo, era apenas um admirador, e colocou em prática essa parte, né, de expulsar os demônios, de curar enfermos. E um dos apóstolos, conversando com o Senhor Jesus Cristo, ele disse para Jesus, o apóstolo João, para ser mais exato: Senhor, nós vimos um expulsando o demônio, curando os enfermos no teu nome, e nós o proibimos. Jesus imediatamente respondeu: não os proibais, porque ninguém que fala bem de mim, ou faz milagre em meu nome, ou expulsa os demônios, irá falar mal. Então, quem não é contra nós, é por nós. Então, entendemos que nesta graça, primeiramente, é proibido proibir. Ninguém está proibido, mesmo que não siga Cristo, de dar testemunho de Cristo, de falar de Jesus. Porque a pregação da fé está baseada em uma parte já revelada, que os profetas anunciaram desde o nascimento de Jesus, como de fato se cumpriu segundo os evangelhos, desde o nascimento de Jesus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, tendo como pai biológico José, e prosseguiu a obra. Jesus viveu junto com sua família como judeu, como todo bom israelita, frequentava os templos todos os anos, levado pelos seus pais. E uma certa feita até se encontrou no meio dos doutores, questionando e respondendo sobre o caminho do Senhor, sobre a obra de Deus, sobre o reino de Deus, que ele mesmo representava. Ele, Jesus, é a própria graça em primeiro lugar. Depois a igreja que ele fundou em Jerusalém, primeiramente, dando ordem aos seus primeiros apóstolos e discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A pregação da fé, na verdade, consiste nisso: do nascimento, vida, sofrimento, as obras, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, culminando seu cumprimento na sua ressurreição e na sua subida aos céus, na presença de todos os seus discípulos e apóstolos. E naquele momento que subia, abençoou a todos e deu uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Então, a obra apostólica se daria início exatamente nesse evento, no dia de Pentecoste, a voz que saiu do templo, se espalhando por todo o mundo, falando acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que eles viam Jesus subir, 2 anjos desceu dos céus, e ali, diante daquela imagem, os advertiu, dizendo: esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira há de voltar. Então, preparem-se para isso, na verdade. E a doutrina é a parte da palavra ou da pregação que diz respeito aos ensinamentos, conceitos, tradições e até mesmo culturas influenciadas pelos cristãos, judeus, israelitas, aqueles que se convertiam ao evangelho. Uma parte dele muitas das vezes queria impor
as tradições judaicas como uma forma também de serem salvos, dizendo às vezes que se não cumprissem certos mandamentos impostos pela lei, tradição da lei, não seriam salvos. Paulo contestou totalmente isso quando escreveu aos Gálatas, chamando a atenção daqueles que estavam se deixando levar por alguns que se levantavam falando acerca da circuncisão. Mas esse não era o problema. O problema é colocar qualquer outra forma de salvação, se não for através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, veio para salvar as nossas almas. Eu quase não costumo citar referências, mas uma parte desse assunto está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 38 ao 40, como também em Romanos, capítulo 9, até o 11, de respeito a essa parte, que os verdadeiros filhos de Deus não são os que são nascidos da carne, seja eles judeus ou seja ele gentio, mas sim os nascidos do Espírito, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo, como os apóstolos receberam e foram confirmados no dia de Pentecostes, com o batismo com o Espírito Santo e com fogo, manifestando em suas vidas o poder e a virtude do Espírito Santo. E a virtude da palavra na sua boca fazia com que muitas almas viessem para Cristo, crendo no Senhor e crendo nesta obra, e invocando o nome do Senhor, e assim eram salvos. Recebiam o Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo muitas das vezes, e antes dos apóstolos terminarem de falar, se manifestava em suas vidas, como foi o caso que aconteceu na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. E assim por diante, muitos outras referências e ensinamentos dentro das cartas dos apóstolos e do Evangelho, nós encontramos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, irmãos, não importa por quem o Evangelho é pregado, como Paulo falou no capítulo 1 de Filipenses. Uns pregam por amor e outros pregam por qualquer outro interesse. Mas o importante é que saibamos que nós pregamos por amor e aguardamos a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu peço pela vida de todos que me ouvem, que peço que invoquem o nome do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados. Existem várias formas de oração. A invocação, por exemplo, não depende de onde você esteja, nem como você esteja, as circunstâncias não importam. O que importa é o estado real do seu coração, da sua alma, o desejo de receber a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Que a invocação ela consiste talvez em uma, duas ou três palavras. A invocação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo em favor da sua alma, para que Ele perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. Com certeza, você receberá a visita do Senhor no seu coração, a partir do momento que você invoca o seu santo nome com sinceridade de coração, confessando os seus pecados, a sua incredulidade. O Senhor começará a fazer uma obra na sua vida, não só somente da sua, como de toda a sua família. Como Paulo, o carcereiro, falou quando estava ali preso com Silas, e as prisões foram abertas milagrosamente. O carcereiro se apavorou e quis até se suicidar, mas Paulo disse: não faça tal coisa. No final ele disse
Que devo eu fazer, varões e irmãos, para ser salvo? Ele falou: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, porque invocando o nome do Senhor e o seu sangue sobre sua vida, todos os seus pecados são perdoados. E pelo Espírito Santo de Cristo, porque quando ele subiu aos céus, não só confirmou no dia de Pentecostes, como de fato deixou. Ele fala no capítulo 15, 16, aliás, do 13 ao 16 de São João, somente praticamente da missão do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que realmente opera e faz tudo nas nossas vidas. O Espírito Santo Consolador representa ou é o próprio Senhor Jesus na sua própria vida, no seu coração, na sua mente, manifestando o amor de Deus e a sua própria graça. Que a graça e o amor de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste também no seu coração ou nos seus corações. Que Deus abençoe a todos e o seu nome seja eternamente louvado.